Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é o 17º episódio da primeira temporada do Backstage. E como sempre eu tenho dito, mais um episódio, mais uma oportunidade de descobrirmos as verdades que ocorrem nos bastidores do maior conflito cósmico de todos os tempos, o grande conflito entre o bem e o mal. E assim como os demais episódios, o tema de hoje é extraordinário. Se prepare, porque começa agora o 17º episódio do Backstage. Olá amigos, estamos então iniciando o 17º episódio e o tema desse episódio é finanças, um assunto importantíssimo e bastante comentado nas escrituras sagradas. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Pegou sua Bíblia aí já? É importante você ter a Bíblia, a Palavra de Deus em suas mãos para você acompanhar o estudo e verificar se realmente o que está sendo ensinado aqui nos episódios do Backstage está de acordo com a Palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia, faça as anotações necessárias que você julgar importante e cresça em conhecimento, no conhecimento da verdade, porque de acordo com a própria Palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Você que já pegou sua Bíblia, você já compartilhou os episódios do Backstage com seus amigos, com seus familiares? Se você acessar aqui o link que vai aparecer embaixo, o site do Feliz 7 Play, você vai ter acesso aos últimos episódios, né? E acompanhar também um outro episódio que você possa ter perdido, não tenha conseguido acompanhar, você vai poder assistir. E também compartilhar com amigos, com parentes, com a família, esses ensinamentos e essas verdades contidas na Palavra de Deus. Tá dado o recado, o convite de você pegar a Bíblia também. Então, nesse momento, nós vamos orar e vamos pedir a Deus a iluminação e o direcionamento do Espírito Santo para que possamos estudar, compreender e receber poder para viver. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos reunidos de forma virtual e recebendo, como sempre tenho dito, as bênçãos na nossa vida real. Obrigado por Tua presença, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho e por nos revelar a Tua vontade expressa aqui na Bíblia Sagrada. Por favor, Deus Espírito Santo, ilumina nossa mente, nos dê discernimento e nos ajude a compreendermos o Teu querer para a nossa vida, Senhor. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então estudar este tema especial. O tema finanças é um tema muito abordado pela Palavra de Deus. É um dos mais abordados pelo Cristo Jesus em suas palavras, nas Escrituras Sagradas. Deixa eu fazer então uma outra pergunta para você. Quais são os seus sonhos de vida? Você sabe quantos anos você vai viver? É óbvio que a gente não sabe. Quantos anos a gente gostaria de viver, né? 80, 90, 100, amigo, a gente na verdade não gostaria nem de morrer. Nós queremos viver e viver muito e viver eternamente. Mas esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós já estudamos isso aqui ao longo dos episódios do Backstage. O plano de Deus, o plano perfeito, o resgate, né? A oportunidade que Ele nos devolveu de vivermos eternamente com Cristo nas mansões celestiais, se o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador. A nossa vida aqui, infelizmente, ela se tornou limitada devido à entrada do pecado, pois junto com o pecado entrou a morte. Mas nós sabemos que existe sim um plano especial preparado por Deus para resgate da humanidade. Enquanto estamos aqui na Terra, Deus também deseja que sonhemos, que trabalhemos, que alcancemos os nossos objetivos ideais, sem esquecer a orientação bíblica de colocar Deus e o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas, então, nos seriam acrescentadas. O que você ainda não alcançou, o que você pretende alcançar, o que você almeja de bens materiais e realizações pessoais, quais são os seus desejos? É verdade que para muita coisa que a gente deseja é necessário recursos financeiros, dinheiro.
O que a Bíblia Sagrada fala sobre dinheiro, sobre finanças? Será que a Bíblia Sagrada se preocupa com essa temática? Como eu falei para você, foi um dos assuntos mais comentados por Jesus Cristo enquanto esteve aqui na Terra. O Senhor deseja que entendamos esse assunto para que possamos colocar em prática da maneira correta e não sermos enganados. Quando o assunto é finanças na palavra de Deus, duas coisas aqui são levadas em consideração, porque finanças na palavra de Deus é, sobretudo, dízimos e ofertas. Mas antes que você possa criar qualquer tipo de barreira, olha só, para tudo que Deus estabeleceu na sua palavra, na Bíblia Sagrada, infelizmente, os homens acabaram distorcendo, motivados por Satanás, obviamente. E a mensagem sagrada, a mensagem pura e equilibrada da palavra de Deus, muitas vezes tem sido ensinada de forma distorcida, exagerada e levada para os extremos. Infelizmente, o cristianismo hoje, por muitos, é levado de forma quase que se tornar, ou melhor, acabou se tornando, para muitos, um comércio. Jesus acabou virando uma marca que se vende bastante para aqueles que se colocam na posição de fiéis, né? Que acreditam, então, no que muitos líderes religiosos acabam dizendo, acabam ensinando, acabam orientando. Muito cuidado com os falsos profetas. Lembra um dos sinais do tempo do fim? Falsos ensinadores, falsos mestres, aqueles que pegam um texto, distorcem, tirando do seu contexto bíblico e então vira-se um pretexto e se engana muita gente. Cuidado com a prosperidade que é pregada por aí, uma prosperidade que é distorcida do princípio bíblico. Nós temos que entender o que Deus diz a respeito dos dízimos e das ofertas, para que nós não sejamos enganados por muitos que vendem a palavra de Deus com o objetivo único e exclusivo de adquirir recursos e de maneira imprópria e de maneira errada e equivocada. É por isso que nós vamos estudar esse tema tão valioso. Vamos começar falando sobre o dízimo. O que é o dízimo? A própria palavra já sugere, e isso aí basta a gente ir no dicionário, e a gente vai ver que dízimo é a 10ª parte dos nossos recursos. É estabelecido então por Deus como sendo a quantia que nós devemos devolver em forma de algumas coisas que nós vamos comentar aqui, tá bom? Mas apenas deve ficar claro que a própria palavra já sugere uma porcentagem dos nossos recursos, 10%. Mas vamos ver a base bíblica para dizimar, o que significa o ato de dizimar e por que nós devemos dizimar e também ofertar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 24, verso 1. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, no capítulo 24, verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe a leitura comigo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu escolhi esse texto para deixar claro para você, amigo que está nos assistindo aí, de que todas as coisas na face da terra e no mundo, e não somente as coisas, mas todos os habitantes, são de propriedade exclusiva de Deus. Você pode pensar em algum momento da sua vida, ou você pode pensar durante a sua vida, até o presente momento, de que todas as coisas são suas, te pertencem, aquilo que você conquistou através do seu trabalho, né, do seu esforço, do seu empenho. A verdade bíblica é que nada nos pertence, nem tampouco o nosso corpo. Mas nós fomos colocados aqui como mordomos, administradores do tempo que o Senhor nos concede, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, administradores dos nossos talentos que o Senhor nos concedeu e também administradores do nosso tesouro, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para que pudéssemos utilizar para a honra e glória dele e com sabedoria. Pois nós iremos prestar contas. O Senhor exige que administremos de forma fiel, de forma correta. Mas qual que é a forma correta? É a forma apresentada pela palavra de Deus. É por isso que nesse momento nós vamos falar como que nós devemos dizimar. O que a Bíblia apresenta e o porquê que nós devemos dizimar. Se Deus é dono de todas as coisas, se Deus é o proprietário de todas as coisas, né, de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, por que Deus então precisa que eu devolva ali o dízimo, que eu faça ali que eu dê uma oferta? Por que Deus precisa disso?
Bom, é claro, e isso está evidente, de que Deus não precisa dos nossos recursos, que isso fique muito bem claro. Primeiro porque nada é nosso, então não tem absolutamente nada que nós possamos oferecer ao Senhor que já não seja dele. O nosso tempo é dele, o nosso tesouro é dele, os nossos talentos também são dele. E o nosso templo é dele, tudo é dele. Você pode pensar, amigo, que são seus, como eu já falei, mas não são. Você pode viver 100 anos e juntar muitas coisas na vida. Mas depois que você morrer, para quem ficam esses bens materiais? Para as pessoas que estão na lista do seu testamento, seus queridos, seus parentes? Mas depois que essas pessoas também morrerem, porque geração vem, geração vai, para quem ficam esses recursos? Eles continuam aqui, não é isso? Eles pertencem a Deus. Mas durante o tempo que você estiver vivo, você precisa administrar e prestar contas de tudo isso aí. Mas vamos ver à luz da palavra de Deus o porquê que você precisa então dizimar. Se não é por uma necessidade, uma carência de Deus, está óbvio que não é, mas por que que o Senhor então exige e ordena que nós dizimemos e ofertemos? Vamos ver? O primeiro motivo é que dizimar é um ato de honestidade. E por que dizimar é um ato de honestidade? Abra sua Bíblia mais uma vez no livro de Malaquias. Livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 8. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e você vai encontrar aqui em Malaquias, capítulo 3, verso 8, um dos primeiros motivos do porquê nós devemos dizimar. Dizimar, primeiro motivo, ó, é ato de honestidade. Acompanhe a leitura aí. A palavra do Senhor diz o seguinte, Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Você entendeu que o ato de dizimar ele é importantíssimo para o Senhor Deus? O Senhor Deus configura como roubo o fato de um filho seu não dizimar e não ofertar. Reter algo que não é seu, isso é roubo. E lembre, não roubarás ou não furtarás é um dos mandamentos do decálogo. Lembre também que aquele que guarda toda a lei, de acordo com Tiago capítulo 2, verso 10, mas tropeça em qualquer ponto, se torna culpado de todos. Quando você não devolve o dízimo, a 10ª parte dos seus recursos, e quando você não oferta em forma de gratidão, você está retendo algo que não pertence seu, que não é seu por direito. Porque a palavra do Senhor não nos autoriza a administrarmos os 10% do dízimo. Ela nos autoriza a administrarmos os demais 90%. Mas os 10% devem ser devolvidos ao Senhor. Quando a gente não faz isso, a gente está roubando a Deus. Amigo, você talvez não tenha coragem, ou nunca venha ter coragem e nunca venha fazer isso, que é roubar, por exemplo, um banco, um grande mercado e por aí vai. Por N razões, por uma questão de honestidade, de princípio, mas talvez por uma questão também, talvez até de medo, com as consequências do que isso possa vir a trazer, e que a gente sabe quais são elas. Mas perceba, por mais que um ou outro não faça isso por medo, veja a coragem que muitos desses indivíduos têm de roubar o próprio Deus, quando não dizima e quando não oferta. Vamos para um segundo motivo do porquê nós devemos dizimar. O segundo motivo é que o ato de dizimar ele auxilia a manutenção da obra de Deus. Abra sua Bíblia no livro, novamente, de Malaquias. Nós vamos ler no mesmo capítulo, capítulo 3, só que agora o verso é o verso 10. Voltemos então para Malaquias, capítulo 3, só que agora o verso 10. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A palavra do Senhor, queridos, é clara ao dizer que nós devemos se levar os dízimos e devolver os nossos dízimos à casa do tesouro, ao templo, à igreja. A administração da igreja que vai, por sua vez, administrar esses recursos que o Senhor nos ordena que devolvamos. A palavra do Senhor é clara ao relatar o objetivo, um dos objetivos, para dar manutenção à obra do Senhor. Esse objetivo está claro na palavra de Deus e é para isso
que nós também devemos dizimar. Esse é o segundo motivo, para que haja manutenção na obra do Senhor. Vamos ler um outro verso que vai nos dar mais base bíblica para esse segundo motivo. Vamos ver? Números capítulo 18, verso 21. Números, também no Antigo Testamento, capítulo 18, verso 21. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Amigos, nós precisamos voltar um pouquinho à memória da história ali das tribos de Israel, o povo de Israel. Quando o povo de Israel recebeu como herança a terra prometida, a terra de Canaã, a terra foi repartida. Só que precisamos atentar para um detalhe aqui. No total eram 12 tribos, mas quando a repartição foi realizada, da terra prometida, foi repartida em 11 partes, para 11 tribos. Uma delas não recebeu, que foi justamente a tribo de Levi. Não recebeu como herança terra, eles não deveriam trabalhar na terra. Mas a herança da tribo de Levi foi outra. A herança da tribo de Levi, de acordo com as Sagradas Escrituras, foi os dízimos de todas as demais tribos de Israel, pois os filhos de Levi deveriam trabalhar exclusivamente na obra do serviço ao Senhor, na proclamação ali da mensagem que ocorria através do cerimonial do santuário. Mais para frente, o templo. Então, os levitas, assim chamados, eles viviam dos dízimos e viviam exclusivamente para a obra do Senhor. Por isso, o ato de dizimar é um ato de dar manutenção à obra do Senhor. Mas, mais uma vez, abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler agora, o texto está em 1 Coríntios, capítulo 9. Em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo vai deixar claro que no período do Novo Testamento, quando já não se existia mais os filhos de Levi, ali a tribo de Levi, quando não se existia mais o santuário construído por Moisés, nem o templo, observe, no Novo Testamento, nós temos uma descrição clara e objetiva de que o dízimo ainda é utilizado para a manutenção da obra do Senhor. Como? Veja só, 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe a leitura. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo deixou claro aqui que no período agora do Novo Testamento, aqueles que pregam o Evangelho, que proclamam o Evangelho, que ensinam as verdades das Sagradas Escrituras, os pastores, obreiros, evangelistas, estes devem viver exclusivamente da pregação do Evangelho. E é justamente dos recursos dos dízimos que esses pregadores devem viver. Agora, detalhe, a ordem do Senhor é para aqueles que vivem deste meio exclusivamente, vivem única e exclusivamente para pregar a palavra de Deus. Esses devem, então, terem o seu sustento do próprio Evangelho. É por isso que o ato de dizimar hoje continua sendo o ato de manutenção da obra do Senhor. Um terceiro motivo do porquê nós devemos dizimar é o fato de que o dizimar é um ato de adoração. O dizimar ele pertence à liturgia da adoração. Veja, por exemplo, isso bem claro na vida de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, verso 20. Gênesis capítulo 14, verso 20. Palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 14, verso 20, vai nos apresentar a atitude na adoração de Abraão. Vamos ver? Palavra do Senhor diz o seguinte: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Você percebe que antes mesmo de existir o santuário ali terrestre construído por Moisés, o seu povo, Abraão já dizimava. Abraão estava retornando vitorioso de um confronto.
e reunindo ali os recursos adquiridos dessa vitória, ele se dirige até Melquisedeque, rei de Salém, que também atuava como sacerdote. Perceba, ele vai até a presença dele levando o seu dízimo. O dízimo claramente faz parte da liturgia da adoração. Quando o fiel filho de Deus vai adorar a Deus, ele também deve ter em mente que ao dizimar, ele estará adorando ao Senhor. Então pensa comigo, se você não dizima, você também está deixando de adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor é uma das ordens da palavra de Deus. Lembre que também faz parte de um dos mandamentos, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O ato de dizimar faz parte do cerimonial da liturgia de adoração ao Senhor Deus. Vamos agora falar sobre a oferta. O que seria então a oferta? O dízimo nós entendemos, é a 10ª parte dos nossos recursos que devem ser devolvidos para manutenção da causa do Senhor. É um ato de honestidade e também um ato que pertence ao serviço de adoração. E a oferta? Abra sua Bíblia agora no livro de Salmos, mais uma vez em Salmos. Salmos 96, nós vamos ler o verso 8. Salmos 96, verso 8. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor relata o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Meus queridos, a palavra do Senhor nos ensina a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus pelos seus atos, por quem Ele é, sobretudo. Mas a palavra do Senhor, no texto que a gente acabou de ler, também diz que nós devemos levar as nossas oferendas, ou seja, as nossas ofertas em gratidão ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele faz na nossa vida. Você percebe que o princípio do ofertar está aqui demonstrado como sendo uma gratidão? É por gratidão. A palavra do Senhor estabelece uma porcentagem para o dízimo, mas a palavra do Senhor não estabelece uma porcentagem para a oferta. Então vamos conversar um pouquinho como que você pode dizimar e como que você pode e deve ofertar. Levando em conta, como eu já falei aqui para vocês, que a palavra de Deus estabelece uma porcentagem para o dízimo, não é um valor específico. Se alguém ensinar por aí que o dízimo é um valor específico, né, e dá uma quantia X especificando quanto que você tem que devolver de dízimo, fique esperto, porque isso não é dízimo, isso não é ensinamento bíblico. Deus estabeleceu a porcentagem porque essa é a forma mais justa que Deus então estabeleceu no ato de dizimar. Porque você pode ganhar, amigo, R$1.000 e dizimar R$100. Ou você pode ganhar apenas R$100 e dizimar R$10. Alguém pode perguntar, quem dizimou mais? Aquele que dizimou 10 ou 100? Se você olhar meramente por quantidade, obviamente aquele que dizimou 100, mas em termos espirituais, dentro do princípio do dízimo, e para Deus, sabe quem dizimou mais? Ninguém. Dizimaram igual. Por quê? Porque a ordem do Senhor é 10%. Não é 9%, nem 11%. É 10%. Esse é o dízimo. É isso que Deus está dizendo para você. Ah, mas eu quero devolver 15%. Eu posso? Pode. Você pode fazer o que você quiser, mas não é dízimo. Dízimo é 10%. Você quer dar mais? Já não é mais o dízimo, é oferta. Por quê? Porque o princípio bíblico para oferta é a gratidão, entendeu? Você está grato a Deus por quem Ele é e pelo que Ele está fazendo em sua vida. Em resposta a essa gratidão, você oferta. E a quantidade dessa oferta você estabelece. Você vai de acordo com os seus proventos e de acordo com a sua gratidão, você estabelece então o valor da sua oferta. Você pode estabelecer uma porcentagem, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, você que decide. Juntamente com a sua família, se for o caso, se esse for o seu contexto familiar, você estabelece e você então oferta ao Senhor. Mas o valor é você que diz, da oferta. Veja, por exemplo, a motivação que deve nos levar ao ato de ofertar. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura aí da palavra do Senhor
que relata o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus queridos, é um privilégio poder participar da adoração a Deus e é um privilégio poder glorificá-lo e expressar nossa gratidão através das ofertas. A palavra do Senhor, então, trata o assunto das finanças, do dinheiro, especificamente falando sobre duas coisas: dízimos e ofertas. Ficou claro que dízimo é estabelecido pelo Senhor, 10%, não nos pertence. E devolver é um ato de honestidade, porque se eu devolvo, eu não estou retendo aquilo que não me pertence. Eu tenho que entregar à igreja, porque a administração da igreja é que vai administrar esses recursos para dar manutenção à causa do Senhor, à obra do Senhor. Mas talvez você se questione, mas pastor, existem tantas igrejas ou tantos líderes religiosos que a gente vê por aí que já causaram escândalo, que roubaram o dízimo ou que fizeram coisas erradas. E aí, será que mesmo assim eu devo então dizimar? 2 pontos aqui para você. Primeiro ponto, você tem que estar observando onde você está devolvendo o dízimo. Tem que ser amigo em uma instituição, em uma igreja que é séria. E a seriedade muitas vezes se comprova pela transparência no lidar dos valores. Nos relatórios que essa igreja apresenta, dos recursos que estão entrando e onde eles estão sendo utilizados, a transparência é fundamental para comprovar a honestidade. A sua igreja é séria, a sua igreja é transparente e a sua igreja utiliza os recursos do dízimo para a proclamação e o ampliar do reino de Deus aqui na terra, a pregação do evangelho, conforme é instruído pela palavra de Deus. Se sim, maravilha. Se não, o primeiro ponto que você tem que se preocupar aqui não é nem a questão do dízimo, é sobre um outro tema que a gente abordou aqui, a igreja verdadeira. Será que você está em uma congregação, você está congregando em uma denominação religiosa que cumpre fielmente a palavra de Deus e segue a ordenança bíblica e os princípios bíblicos? Se sim, continue firme e não se desvie do caminho. Se não, você tem que lembrar do conselho de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. E então, identificando uma denominação religiosa que cumpre a palavra de Deus, então é ali que você, no seu ato de adorar, também irá devolver o seu dízimo. Em relação à oferta, já ficou claro aqui que é uma questão de gratidão. E também no meu ato de adoração, de louvor a Deus e de expressar minha alegria pelas bênçãos recebidas, eu vou lá, então, e vou ofertar. Um dia o Senhor Deus disse o seguinte: Cristo Jesus, falando com seus discípulos, nos alertou: me diga onde está o seu tesouro, e eu te direi onde está o seu coração. Você percebe que também por trás do ato de dizimar e ofertar está o fato de Deus querer ensinar uma grande lição para mim e a você? A lição de nós não nos apegarmos às coisas deste mundo, mas a colocarmos em nosso coração as coisas celestiais. Você já entendeu que o objetivo de Deus, em primeiro lugar, é você buscar o reino dele, o reino de Deus? A palavra do Senhor nos ensina a administrar os nossos recursos para atender, em primeiro lugar, a pregação do Evangelho, a manutenção da obra de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que os nossos recursos devem ser administrados para o benefício e cuidados da nossa família. Isso é especial também para Deus. Em terceiro lugar, a palavra do Senhor nos ensina que os nossos recursos devem ser administrados para ajudar o próximo. E isso também é vontade de Deus. Deus, em primeiro lugar, e a manutenção da sua obra, cuidar da sua família e cuidar do próximo. Tudo isso sempre seguindo as instruções bíblicas. Que o nosso coração esteja nas coisas do alto, dos céus, entregues ao Senhor Jesus Cristo. Que o dinheiro, os recursos financeiros, materiais, sejam eles quais forem, ou a quantidade que for, nunca ocupem nosso coração
o lugar que deve ser ocupado única e exclusivamente por Deus. Queridos, é um privilégio nosso participar com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso templo e o nosso tesouro da causa de Deus. É um privilégio que o Senhor nos concede. Perceba, tudo que a gente faz é por causa da misericórdia de Deus. Tudo que nós somos é para a honra e glória de Deus, ou deveria ser, né? Para a honra e glória de Deus. Se não está sendo, que passe a ser a partir de hoje. Você só consegue conquistar as coisas porque Deus te deu a vida e Deus mantém a sua vida. Se você tem energia para trabalhar, agradeça a Deus, é Deus que concede. O fôlego de vida foi Deus que concedeu. Você percebe que o nosso sócio é Deus? E que, vamos tentar imaginar uma ilustração, não é uma história real, apenas para a gente entender, compreender melhor o assunto. Imagine que você seja um fazendeiro, você tem muitas terras, você decide então plantar ali, e você vai plantar soja, por exemplo. Amigo, você depende da luz do sol, você depende da chuva, você depende da terra, você depende da semente. Vamos lá. Quem então concede a chuva? Deus. O sol? Deus. A terra? Deus. A semente? Deus. Quem faz a semente brotar e virar a planta e depois dar os frutos? Deus. A sua parte, cuidar, plantar. Mas perceba, para cuidar e plantar, administrar, você precisa estar vivo, estar bem, estar saudável. E quem é que te garante isso? Deus. Você percebeu que nessa sociedade, é Deus que faz quase tudo? Praticamente tudo? Mas na hora de repartir os recursos, parece que é injusto. Por quê? Porque para quem fez quase nada, nós, ficará 90%. E para quem fez quase tudo, ficará apenas 10%. Então o que está em jogo aqui no ato de dizimar ou ofertar não é o valor em si, mas é a fidelidade. E também a oportunidade que nós temos de demonstrar nossa gratidão, a nossa fidelidade e o nosso amor para com Deus, para participarmos da obra do Senhor. E isso foi o que o Senhor providenciou também para que nós pudéssemos participar da pregação do Evangelho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe ajude a entender cada dia mais o assunto correto, da forma bíblica, do ato de dizimar e ofertar. Que você entenda, à luz da palavra de Deus, a bênção que está por trás de tudo isso. E provai o Senhor, se Ele não abrirá as comportas do céu para abençoar a sua vida. Decida hoje, amigo, continuar ou se tornar um fiel adorador, sendo um fiel dizimista e um fiel ofertante. Esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Eu convido então você a orar para agradecermos as bênçãos recebidas e para também pedir a Deus que nos torne servos fiéis ao Senhor. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todos os recursos, sejam eles muitos ou poucos. Nós te agradecemos, porque a tua graça nos basta. Nós te agradecemos pelo nosso corpo, nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso tempo, pelos talentos e pelos recursos. Te pedimos sabedoria para que possamos administrá-los conforme a tua palavra nos orienta. Te pedimos perdão pelas vezes que nós erramos. Mas te pedimos força e ajuda, Senhor, para que a partir de hoje, no caso de muitos, que eles continuem fiéis a Ti, e no caso também de outros, que a partir de hoje descobriram a importância de dizimar e ofertar, como dizimar e ofertar, e o princípio bíblico que envolve o ato de dizimar e ofertar, e que a partir de hoje, então, eles decidam serem fiéis dizimistas e fiéis ofertantes para a Tua honra e para a Tua glória. Que as bênçãos sejam derramadas sobre a vida de todos, que administremos conforme o Teu querer e que glorifiquemos o Teu santo nome. Te pedimos essas bênçãos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estar conosco nesta temporada. Repito, compartilhe com seus amigos, pessoas que você conhece que precisam ouvir mensagens como essas. Que Deus abençoe a cada um de vocês
e até o próximo episódio desta primeira temporada do Backstage.